Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São Padre Pio, intercedei por nós. Olá, caríssimo, paz e bem, Deus abençoe. Não seja você mais um ingrato com o Senhor. Caríssimo, paz e bem, Deus abençoe. Onde nós temos ido pregar, ou através das mídias sociais, você vê pessoas entrando em contato, tanto comigo, ou através da Associação Exclusiva do Padre Pio, pedindo uma oração eficaz, pedindo uma oração poderosa para alcançar tal milagre, tal cura e tal libertação. E a gente muitas vezes, eu tenho dito por esse mundo afora, que a oração mais bonita e mais bela é aquela que brota, aquela que de fato sai dos seus próprios lábios, onde você proclama de forma natural, onde você deseja de fato rezar. Você reza com alegria e com júbilo, mas uma oração bela, bonita e perfeita foi a própria oração que o próprio Jesus nos ensinou, o Pai Nosso e a Ave Maria, ou para melhorar, rezar o Santo Terço. Então nós precisamos de fato entender, mas muitas das vezes pessoas querem de nós recomendação, sugestão, orientação e pergunta: você rezando tal oração do Padre Pio, tal quaresma do Padre Pio, Seco Jericó, quaresma do Padre Pio, você já alcançou graça? Você já alcançou bênção? Você já alcançou cura? Você já alcançou libertação? E de forma ele é eficaz? Ele é um santo rápido? Se eu rezo hoje, daqui a pouco eu já alcanço a minha graça? Ele é tudo isso mesmo que você fala? Isso é verdade? Ou é a história de carochinha? Isso é verdade? Ou é o conto de fadas? Muitas das vezes a gente depara com esse tipo de pergunta, com esse tipo de fato, de debate. A gente encontra muitas das vezes pessoas falando sobre isso. E a gente muitas das vezes sente, muitas das vezes, escandalizado por aquilo que a pessoa tem procurado no Santo Padre Pio, ou talvez em uma oração, ou por aquilo que a pessoa procura somente a igreja. Meus irmãos, nós precisamos amadurecer a nossa fé, nós precisamos amadurecer de fato o nosso intelecto, a nossa forma de pensar sobre Deus, sobre os santos e sobre as nossas orações, sobre as nossas devoções e sobre aquilo que a gente busca no Senhor Jesus. Nós não podemos de forma nenhuma jamais fazer o Senhor de supermercado. Quando eu preciso de uma graça, eu rezo. Quando eu preciso de uma cura, eu rezo. Quando eu preciso de uma libertação, eu rezo. Quando eu preciso alcançar um impossível na minha vida, eu rezo. Eu vou na igreja, eu faço uma quaresma de Padre Pio, eu rezo o Seco de Jericó, eu rezo a novena do Padre Pio, eu peço o Padre Pio, eu rezo a coroinha ao Sagrado Coração de Jesus, eu rezo a súplica a Padre Pio, eu suplico, eu peço a Padre Pio, eu sou fiel a Padre Pio. Mas você precisa entender, nós precisamos entender, a gente não deve buscar o Senhor simplesmente para alcançar uma graça. Nós devemos buscar o Senhor de forma contínua, diária, porque nós precisamos de Deus, nós necessitamos de Deus. Foi Deus que nos fez, nós somos criatura, então nós precisamos compreender isso. Só que infelizmente nós estamos como um supermercado. Na minha casa não tem aquele alimento, eu vou buscar aquele alimento no mercado para que eu possa suprir a minha necessidade. Hoje eu não preciso mais, hoje eu não vou no supermercado. É desse jeito. Na minha casa tem o alimento, eu não preciso comprar o alimento. Mas Deus é o alimento da nossa alma. Nós precisamos entender, nós precisamos alimentar todo dia, toda hora. Nós precisamos estar em contínua oração. Só que quando a gente vai falar sobre a oração, a gente muitas das vezes pessoas procuram nós. E muitas das vezes você percebe que aquela pessoa de forma procura Deus
é de forma interesseira. Você percebe que aquela pessoa está procurando somente com interesse, mas o interesse não é aquele interesse louvável, aquele interesse bonito, lindo, que eu e você deveria ter, de buscar santidade, de buscar ser santo, perseverante na caminhada, na igreja, na oração, buscar de fato o desapego das coisas terrenas, passageiras, do pecado, livrar da tentação do maligno, ser fiel a Jesus na Eucaristia, buscar adorar o Senhor e libertar de tudo aquilo que de fato se afasta de Deus. Infelizmente, esse não é o interesse das pessoas. Muitas das vezes a gente depara para as pessoas pedindo: Wendel, eu preciso, me ajuda a rezar. Aí a gente fala assim: quais são as suas intenções? Que eu quero a graça. A graça de quê, filha? A graça de quê, filha? Ela diz de adquirir, de possuir um automóvel. A pessoa fala de adquirir, de ter, de comprar um imóvel. Ou dizer de passar no concurso público, de adquirir de fato algo para a minha vida, de passar num cargo, aumentar de carga, levar um cargo, de ingressar numa faculdade pública. Você percebe que ela busca muitas das vezes são coisas desse mundo, são coisas passageiras. Mas eu quero que você entenda que essa pregação de fato é para ampliar sua visão daquilo que a gente precisa entender e compreender. Então você percebe que os interesses dela muitas das vezes são coisas desse mundo, mas o dia que você busca as coisas do alto, as coisas celestiais, Deus irá conceder a vocês graças infinitas e abundantes para que você nesse mundo seja feliz. Mas quando Deus vê que você busca somente as coisas desse mundo, as coisas da carne, aquilo que agrada o seu corpo, não é que Deus não te ama, é porque Deus olha e vê: se eu conceder ele essa graça, essa bênção, ele vai sair da igreja, ele vai sair da caminhada, ele vai parar de rezar o terço, ele vai parar de rezar a novena do Padre Pio, ele vai parar de rezar a quaresma do Padre Pio. Então essa graça para ele eu não posso alcançar, entende? Então nós precisamos entender e ter uma visão ampliada. Nós precisamos compreender que a oração, meu irmão, não é simplesmente para impor a Deus a me conceder uma graça, não é para obrigar Deus a me dar aquela cura, aquela libertação, entende? A gente vê pessoas pedindo simplesmente graça, graça, graça. Senhor me concede isso, Senhor me concede aquilo. Mas veja, querido, nós precisamos entender uma coisa: aquilo que agrada o coração de Deus é quando eu, de fato, busco me humilhar na presença do Senhor e, de fato, apresento para Deus o meu pecado, a minha miséria, o meu defeito de caráter, o meu defeito de comportamento, tudo aquilo que tem dentro de mim, pensamento demoníaco, pensamento de suicídio, pensamento de morte. De fato, isso agrada o coração de Deus, porque Deus quer que eu e você sejamos libertos de tudo aquilo que pode nos acorrentar, de tudo aquilo que pode nos aprisionar ao passado, a essas coisas desse mundo, ou pode deixar eu e você estagnado, atolado, paralisado a tudo aquilo que muitas das vezes deixa você do jeito que você se encontra nesse momento. Então Deus tem esse desejo de nos encher, preencher, para que nós possamos ficar cheios. Deus quer nos enriquecer de dons e virtudes, mas muitas das vezes você deseja adquirir joias, você deseja adquirir carros, mais carros, imóveis, mais imóveis, você deseja elevar de cargos para aumentar o seu salário público. Mas você precisa entender uma coisa: Deus quer que eleva é seu grau de santidade, Deus quer que eleva é o seu grau de humildade, de obediência, de docilidade. Deus quer que você eleva, aumenta é a sua oração, é a sua penitência, seu jejum, sacrifício. Só que o que acontece? As pessoas procuram a igreja para alcançar a graça e a cura. De fato, errado não está. Deve procurar a igreja, deve ir à igreja, deve buscar, deve pedir sim, porque o Senhor próprio diz: pedi e recebereis, buscai e de fato vós encontrareis, bater a porta e a porta se abrirá.
De fato, o Senhor Jesus disse isso para nós. Mas deixa eu te dizer aqui uma coisa, querido. Muitas vezes nós somos assim, batemos na porta, a porta abriu, pedimos, alcançamos, clamamos, Deus ouviu, mas muitas vezes nós fazemos de fato tudo aquilo para alcançar uma graça, mas quando a gente alcança a graça, a gente de fato afasta da igreja, nós afasta da pastoral, nós afastamos do movimento, nós afastamos do grupo de oração, nós afastamos da Santa Missa. Então, deixa eu dizer uma coisa, Padre. Deixa eu dizer uma coisa, Jesus. Deixa eu dizer uma coisa, São Padre Pio. Deixa eu dizer uma coisa, Nossa Senhora. Deixa eu dizer uma coisa, São José. Deixa eu dizer uma coisa, São Miguel. Deixa eu dizer uma coisa, São Gabriel. Deixa eu dizer uma coisa, São Rafael. Deixa eu dizer uma coisa, meu doce anjo da guarda. A graça alcancei, desculpa. Agora deixa eu curtir a minha vida. É isso que muitas vezes você fala. É isso que muitas vezes você faz. Nós não podemos, você e eu, nós não podemos ser um ingrato. Você não pode, eu não posso. Você não pode dar as costas para Deus após a graça alcançada, após a cura alcançada, após a libertação alcançada. Você não pode. Eu e você não podemos, nós não podemos. Por que você rezou talvez um terço, 10 terços, um mês de terço? Talvez você rezou um rosário, 10 rosários, um mês de rosário, 6 meses de rosário, um ano de rosário. Talvez você rezou uma novena do Padre Pio. Talvez você rezou 10 novenas do Padre Pio, um ano de novena de Padre Pio. Talvez você rezou uma quaresma do Padre Pio. Talvez você reza todo ano, você tem 10 anos que reza a quaresma do Padre Pio, a graça alcançou. E eu pergunto, por que você não reza um terço para agradecer, 10 terços para agradecer? Por que você não reza? Entende? Muitas vezes a gente só faz propósito para alcançar graça, mas você e eu muitas vezes não estamos fazendo propósito para agradecer ao Senhor. Nós precisamos ser generosos e agradecer ao Senhor pelas graças, pelas curas, pela libertação, pelos prodígios. Entende? Muitas vezes, meu querido, a gente só fala assim: Deus, eu só rezo a novena se essa graça alcançar. E se eu alcançar a graça, Senhor Jesus, eu prometo que eu irei ajoelho diante da tua cruz, ou eu vou visitar o santuário de Aparecida, ou eu vou visitar o santuário do Padre Pio. Padre Pio, se você alcançar a graça, eu não coloco você de cabeça para baixo. Padre Pio, se você me alcançar a graça, eu prometo que eu vou distribuir 1000 santinhos na minha paróquia. Padre Pio, Nossa Senhora, se a senhora me alcançar a graça, eu vou colocar buquê de rosas, flores no altar. Mas se a graça não vir, se a graça eu não alcançar, nada eu vou fazer. E ainda eu paro de rezar o terço, e ainda eu paro de rezar o ofício, ainda eu paro de rezar o rosário, ainda eu paro de fazer tudo. E a partir de hoje eu não vou mais à igreja, porque eu percebi que Deus não me ama. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa: você não pode colocar condição para Deus. Ah, Deus, se o Senhor me der a graça, eu faço isso. Não. Você deve fazer aquilo para Deus, sua penitência, o jejum e sacrifício, se prostrar, se humilhar, tudo por amor. E sagrado o coração de Deus. De Deus, nunca você ou eu devemos colocar condição. E lembra de uma coisa: nós não pagamos promessa. Não. Se eu alcançar a graça de Deus, eu não pago nenhum tipo de promessa. Não. Não. Pra Deus não. Agora, se você quiser visitar o santuário de Aparecida, todo ano visite com alegria, com júbilo. Visita a casa da mãe, peça ela bênção, proteção, pede ela a graça de ser fiel ao sim. É isso. Você tem que ser grato à Virgem Maria. Entende? Deixa eu dizer um detalhe, deixa eu tocar um detalhe aqui. A pessoa ouve as minhas pregações. Pessoas ouvem, reza comigo o texto, reza comigo a novena do Padre Pio. Entende? E aí, quando chega no momento da doação, a pessoa fala assim: não, ele não precisa de doação, ele não precisa disso. Entende? É um ingrato. Muitas vezes isso é eu e você. Entende? Nós vivemos da providência, tudo aqui nós vivemos de forma voluntária. E é assim que muitas das vezes acontece. Entende? Ou quando chega o momento de eu pedir doação, ela sai, ela para, ela ignora, ela dá a mínima. Você entende? Então nós precisamos entender uma coisa: o que acontece? Isso acontece comigo, com você. Nós vamos à missa, vamos à missa, pede na missa, vai na adoração, vai no Seco de Jericó, vamos no Seco de Jericó. Mas o ano que vem vai ter um Seco de Jericó, o ano que vem vai ter uma novena, o ano que vem vai ter uma quaresma. Não, eu não vou mais porque eu já alcancei a graça, já alcancei a cura, alcancei a libertação, eu não preciso mais de Deus. Eu não preciso. Então isso está acontecendo comigo, com você. Nós somos ingratos. Somos ingratos. Entende? Muitas vezes somos ingratos. A gente, meus irmãos,
Deixa eu trazer um detalhe aqui pra vocês aqui. Isso acontece sempre. Isso é coisa normal no nosso cotidiano. Quantas das vezes nós reclamamos a nossa mãe porque não tem aquele tipo de alimento que a gente quer, que a gente gosta? Meus irmãos, você tem que ser grato por aquilo que você tem para comer. Talvez aquela pessoa que mora na zona rural, ou que talvez não tem nada para comer, pessoas, você passa dificuldade, você sabe o que eu tô falando, talvez não tem nada para comer, talvez vai comer farinha com água, e você talvez tenha alguma coisa para comer e você tá reclamando porque você não tem o que você gosta. Você não pode ficar reclamando porque você não tem aquilo que você gosta. Você tem que agradecer por aquilo que você tem. Quando você reclama por aquilo que você pode comer, Deus vai te conceder aquilo que você um dia vai querer comer. Então é isso, você precisa aprender a ser grato. Você precisa agradecer a Deus por aquilo que você alcançou, por aquilo que Deus te fez. Porque um dia Deus vai fazer aquilo que você quer. Mas quando você é ingrato, quando você é um prepotente, quando você é um soberbo, vaidoso, você não agradece. Isso tem acontecido conosco. Obrigado, pai, obrigado, mãe. Quantas das vezes eu encontro filhos, filhas ingratas? Como assim? Você percebe que na sua infância, adolescência, na sua juventude, seu pai e sua mãe, quantas vezes cuidou de você na madrugada? Seu pai e sua mãe trabalhou e te sustentou, manteve você na escola, na faculdade. Agora que você tem faculdade, agora que você trabalha, que você ganha bem, e você e sua mãe falam assim: filho, eu tô precisando de filho, eu preciso daquilo. Ah, mãe, você sabe, né, mãe? O meu salário é pouco. Ingrato, ingrata. E agora que seu pai e sua mãe agora é idoso e idosa, você não vai ficar com seu pai, você não vai ficar com sua mãe. Agora que seu pai é idoso e idosa, agora você coloca ele agora, sabe aonde? É no orfanato. Isso é ingratidão, você e seu pai, que doou tanto tempo pra te cuidar, e agora você dá as costas. Isso muitas das vezes tem acontecido comigo, com você, sendo ingrato, dando as costas por aquele que fez tanto bem em você, aquele que de fato fez tudo por você, meus irmãos. E agora esses seus amiguinhos aí dizem que dá tudo por você. Mentira, é mentira. Porque quem teve com você todo momento, até o momento de hoje, é seu pai e sua mãe. Foi seu pai e sua mãe. Você muitas das vezes reclamou, xingou, e seu pai e sua mãe continuam te amando, continuam te dando presentes. Talvez não foi o presente que você queria, mas ele deu o melhor, deu o que ele podia dar. E agora você vai dizer que os seus melhores amigos os seus melhores amigos é o que você tem agora? Não é. Os seus melhores amigos é seu pai e sua mãe. Para de ser ingrato. Para de ser ingrata. Deixa eu te dizer esse detalhe pra vocês aqui, querido, querida. Nós precisamos entender uma coisa. E é isso que tem acontecido conosco muitas vezes. Você vai na igreja, Deus alcança uma graça, e aquela graça que você não alcança, aí você afasta da igreja. Ah, Deus não me concedeu, então eu vou afastar da igreja. Isso é ingratidão. Muitas das vezes é isso que acontece. A gente só agradece quando a gente alcança a graça. Quando Deus não concede, Deus não me ama, eu paro de ir pra igreja. A gente faz bico pra igreja ou pra Jesus. Não é assim, não é desse jeito, não é dessa forma, irmão. Falta em mim e você humildade em reconhecer um Deus que nos ama, um Deus presente, um Deus que de fato quer nos curar, um Deus de fato que quer nos libertar, um Deus de fato que cuida cada um de nós a todo momento, instante. Muitas vezes você fica o quê? Ah, eu pedi a Deus tal graça, tal cura, tal libertação, Ele não me concedeu. Querido, faz assim, ó. Foi Deus que te deu. Se você tem um alimento para comer, foi Deus que deu inteligência pro homem. Para de ser soberbo, prepotente, vaidoso, presunçoso. Tudo que você tem, tudo que você adquiriu, foi Deus que deu, foi Deus que permitiu, foi Deus que concedeu. Então a partir de hoje você precisa voltar à igreja para agradecer. Você precisa se prostrar ao Senhor para agradecer. Você precisa de fazer um jejum na penitência. Você precisa rezar a novena do Padre Pio e agradecer. Você precisa rezar a quaresma do Padre Pio novamente, rezar para agradecer. Ser uma pessoa grata. Seja essa pessoa, como diz o povo, o ditado popular, não cospe no prato que você comeu. É isso. Tem gente, meu irmão, é ingrato. Então não seja você mais um ingrato. Entende? Para com isso. Você precisa parar com isso. Nós precisamos ampliar a nossa fé, o nosso amor por Senhor Jesus. Cada um de nós. Nós precisamos ampliar e ter essa visão. Então cada um de nós precisamos amadurecer a nossa fé, meu irmão. Entende?
em nossa casa, em nosso trabalho, na igreja, para Deus, para o Senhor. O Senhor, todo momento, Ele vem te alimentar através da Eucaristia, da comunhão. O Senhor vem através do sacerdote, do persona Cristo, perdoar seus pecados. E você não agradece por isso? Quantas curas, quantas libertações, quantas bênçãos, quantas coisas Deus tem feito na sua vida. Inúmeras. Eu e você não tem mais para contar. Mas eu queria te dizer uma coisa. Você precisa agradecer. Você precisa dizer obrigado, Senhor. Então falta em mim é você dizer obrigado, Senhor. Então, você que muitas vezes procura oração eficaz, oração poderosa, então busca agora essa oração poderosa para agradecer, para dizer obrigado, Senhor, e para de fato permanecer na igreja do Senhor. Amém? Nós vamos agora ler um relato que nós deixamos no nosso próprio site. Presta atenção nesse relato que vamos ler a partir de agora, por favor. Padre Pio e o Ingrato. Pio Gerardo Trombetta conta o caso de seu irmão, alferes do exército italiano, que foi feito prisioneiro nos combates em El Alamein, no norte da África, em 24 de outubro de 1942. A família foi oficialmente informada de que ele havia sido dado como desaparecido. Minha mãe ficou extremamente triste e chorou muito de dor, pensando que ele estava morto. Na manhã seguinte, ao receber a notícia, fui à missa do Padre Pio e depois de rezar um pouco, ele disse: "Mande um telegrama para sua mãe e diga a ela para ficar calma." O santo afirmou que ele se encontrava encarcerado, mas não ferido. Algumas semanas se passaram, sem notícias, mas em meados de dezembro recebemos um cartão do meu irmão, que escrevia do Egito. Do Egito foi enviado para a Índia, onde permaneceu até o fim da guerra, sendo repatriado em 1946, após 3 anos e meio de prisão. Quando voltou, levei-o para agradecer ao Padre Pio, que lembrou e repetiu a mesma frase que havia escrito no cartão: "Eu teria preferido morrer em combate." Padre Pio chamou sua atenção porque, ao invés de agradecer ao Senhor por estar vivo, ele preferia ter morrido.